Para que todos anotem e se preparem, todos vocês que nos acompanham, ontem, primeiro dia de julgamento, tivemos aquela introdução, né, quase um prefácio do ministro relator Alexandre de Moraes, depois, na sequência, a leitura do parecer do Procurador-Geral da República, e ontem mesmo foram iniciadas as sustentações, as exposições dos advogados de defesa. Ontem, Mauro Cid, que é o delator, depois Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres. No dia de hoje, segundo dia de julgamento, sustentações orais dos advogados de Augusto Heleno, Jair Bolsonaro. Paulo Sérgio Nogueira, o advogado, disse que Paulo Sérgio tentou demover Bolsonaro de qualquer medida, e aí também teve a defesa feita pelo advogado do ex-ministro Walter Braga Neto, que contestou, inclusive, a validade da delação de Mauro Cid. A gente tem esse trecho, acompanhe. Eu sou um defensor do acordo de colaboração premiada. Eu acho que é um exercício do direito de defesa. Fundamental. Mas ele tem que ser coerente, ele tem que ter provas do que se fala. Pois é, pedindo coerência em relação ao delator Mauro Cid. Beraldo, várias críticas, né, em relação a essa delação que acabou subsidiando o Procurador-Geral da República a redigir o seu parecer. E há uma porção de elementos que nós poderíamos elencar aqui de erros e inconsistências que foram observadas na delação premiada do Mauro Cid. O que é preciso trazer e considerar em relação a esse procedimento inusitado, incomum, mas que parece que foi colocado como sendo primordial para que essa tese se sustente? A gente está diante da justiça sendo relativizada conforme o interesse do próprio judiciário. Essa é a realidade. E esse não é um caso isolado. Nós estamos falando de um caso gravíssimo, uma acusação gravíssima, uma investigação que começa com um cartão de vacina, de repente vira golpe de Estado e está aí, ex-presidente e tantos outros, figuras que tiveram uma participação importante na administração do país, no banco dos réus e há dias de serem condenados à prisão. Então, nessa circunstância, a gente observa que uma delação de uma única pessoa feita de forma errante, que vai, conserta, reclama, toma um pito, volta atrás, ajusta e assim vai, é suficiente para tudo isso que estamos vendo no Brasil. Da mesma forma, Caniato, que quando a gente olha para a investigação do assassinato da Marielle, a vereadora do Rio Marielle, a delação de dois marginais, dois criminosos confessos, que disseram o absurdo de que a oferta para que tirasse a vida de Marielle foi de 50 milhões de reais, que dividiriam 25 para cada um. 50 milhões de reais, gente. No Brasil, são mais de 40 mil assassinatos por ano. Alguém cobra 50 milhões de reais no Brasil para matar alguém? Desculpa, eu não conheço a tabela do crime, mas eu tenho certeza que não há vida no Brasil que valha 50 milhões de reais. 50 milhões de reais é quanto o FBI oferece para pegar os principais terroristas do mundo. Então, obviamente, com todas as contradições dessa delação no caso da Marielle, também foi suficiente para o Supremo Tribunal Federal colocar na cadeia um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, um chefe de polícia, um delegado, chefe de polícia do Rio de Janeiro, sem julgamento, porque era conveniente para essa estrutura que está hoje no poder dizer que resolveram, esclareceram o crime da Marielle. Só que aí nós olhamos, ao mesmo tempo, Caniato, o que aconteceu com a Lava Jato. Dezenas de delações, provas, dinheiro vivo, dinheiro em conta no exterior, tudo isso completamente comprovado. Aliás, delações e os acordos de leniência, onde as próprias empresas admitem a prática de corrupção. Então, ao mesmo tempo que nós temos o julgamento de Bolsonaro, com base na delação do Cid,
nós estamos vendo os condenados da Lava Jato serem isentados de culpa pela mesma corte. Então, Candiato, desculpa, mas essas referências no Brasil estão completamente destruídas. Não existe mais uma justiça firme, única. Aquela imagem que se deve ter da justiça, dela com a venda nos olhos, porque ela não fica observando a capa do processo, o nome do réu, não, ela se atém à lei. É uma justiça que segura uma balança para se mostrar equilibrada. É uma justiça que se manifesta nos autos do processo. Isso não existe mais no Brasil. Agora estamos aqui na época da justiça de conveniência. E aí, num país que a justiça é de conveniência, você me desculpe, não existe a menor resquício de democracia. Pois é, queria lembrar, inclusive, que Mauro Cid disse em delação premiada que, por ordem de Walter Braga Neto, teria feito pagamento para um kit preto. O major Rafael de Oliveira fez a entrega do dinheiro em uma caixa de vinho, porque seria o pagamento para o planejamento ou o suposto planejamento da morte de autoridades. Pois bem, isto posto, a gente trouxe essa informação nos últimos meses, aí o advogado de Walter Braga Neto disse o seguinte, essa é uma parte muito importante, vocês que nos acompanham, vou abrir aspas, é razoável imaginar que um delator demore 15 meses para trazer esse fato? É um escândalo ele esquecer esse detalhe. Estamos falando da entrega de dinheiro para financiar golpe de Estado e vai se dar credibilidade a esse delator que mente descaradamente. Meu cliente está preso por causa da delação dele. Um irresponsável, esse tenente-coronel Mauro Cid, fecho aspas, um outro trecho da manifestação do advogado de Walter Braga Neto. Dos muitos problemas que vêm sendo apontados por juristas, especialistas e analistas, Mota, a delação de Mauro Cid talvez seja o maior problema quando a gente olha para esse processo. É possível considerar muitas dificuldades em olhar para a manifestação feita pela Procuradoria-Geral da República e conectá-las às informações que foram reveladas pelas muitas versões dadas por Mauro Cid, Mota. Essa, para você, é o ponto crucial de maior dificuldade em comprar essa tese? Eu não sei responder essa pergunta, Candiato. Os problemas que a gente já relatou são muitos, né? Ontem eu falei aqui sobre os 5 maiores problemas desse julgamento, na opinião de juristas, que começa com a violação do sistema acusatório. No sistema acusatório, o promotor acusa, o Ministério Público acusa, a polícia e o Ministério Público investigam. O juiz é imparcial, é inerte, ele julga. Isso foi violado. Então, a partir daí, né, você tem pessoas julgadas num foro que não é o foro adequado. Essas pessoas não deveriam estar sendo julgadas pela Suprema Corte. Se estivessem sendo julgadas pela Suprema Corte, não deveria ser fora do plenário. O plenário é o lugar para esse tipo de julgamento. Tem uma série de coisas aí, né? A história da tal minuta do golpe, que é uma folha sem assinatura e que parece que a proposta era que fosse decretado o estado de sítio, o estado de defesa, que é um instituto previsto na Constituição, que precisa de autorização do Congresso. Então, em que lugar do mundo acontece um golpe com autorização do Congresso? São muitas coisas. É difícil a gente identificar aí onde é que está o maior problema. O que a gente consegue ver é que tem um monte de problemas. Então, eu não sei o que a gente pode concluir disso tudo. Eu realmente não sei, mas me parece que o resultado final já está decidido. Dávila, a gente não precisa lembrar também daqueles áudios que foram revelados pela revista Veja, áudios de Mauro Cid conversando com familiares a respeito da delação. Eu me lembro de um trecho, acabei de acessar, inclusive, o site da revista Veja, e aí, em um dos áudios, Mauro Cid diz o seguinte, abrindo aspas, eles, os policiais, queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Ou
Você pode falar o que quiser, eles não aceitam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Fecho aspas. Daí, em um outro momento do áudio, num outro arquivo, ele faz menção, inclusive, a um ministro da Suprema Corte, abrindo aspas para Mauro Cid. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser, com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Fecho aspas, essa manifestação de Mauro Cid. Durante todo o processo, houve muitos questionamentos do conteúdo dessa delação premiada e os muitos ajustes que foram feitos, né, Dávila? Isso, obviamente, seria questionado no final do processo por todos os advogados. Faz todo sentido, né? Os apontamentos que foram feitos pelos defensores. Faz todo sentido. É uma delação frágil, contestada, desarticulada. E ontem, o advogado de Mauro Cid, o que ele tentou provar é que não houve coerção, mas está claro por esses áudios vazados que houve coerção. Mas ele, não houve coerção, foi tudo de maneira voluntária. Na verdade, o que o advogado estava fazendo ontem de Mauro Cid é tentar livrá-lo da cadeia. Ou seja, já que foi uma delação voluntária, que não houve coerção, agora a justiça tem que cumprir a sua parte e livrá-lo da cadeia. Mas o fato é que houve coerção. É mais uma das nulidades processuais que nós temos aí. Então, veja só. Coerção do delator, inconsistência em 9 delações, impessoalidade do juiz, ausência de materialidade. O que tudo isso mostra, Caniato? As evidências de nulidade de um processo que está correndo de uma forma que não está respeitando essas regras, como eu falei aqui, do devido processo legal. E eu insisto nisso, porque, Caniato, no futuro, esta será a grande âncora para se questionar tudo que foi julgado e, portanto, o revisionismo do judiciário, das decisões judiciais, vão partir desses efeitos de nulidade do processo. E isso é fundamental não só para a futura revisão de decisões, como também isso retrata a enorme insegurança jurídica que o país vive. Imagina só, hoje nós tivemos mais de 56 jornalistas do mundo cobrindo o evento. O que isso passa para o resto do mundo? Que no Brasil não dá para confiar nas leis, que as leis são feitas ao sabor das circunstâncias, que dependendo do juiz onde você cair, para questionar um contrato, para tentar questionar, por exemplo, um tributo, vai saber como vai ser, não vai ser de acordo com a lei, vai ser de acordo com a cabeça de cada juiz. Então, isso gera essa enorme insegurança jurídica no Brasil que afugenta investimento, principalmente investimento de longo prazo, que nós tanto precisamos no Brasil em questão de infraestrutura. Então, o sinal que nós passamos para o resto do mundo, e aí o governador Tarcísio está correto, não dá para confiar na justiça brasileira. Depende do humor do juiz, da corte, e não do que está na lei. Mas a lei está dizendo isso. Não, mas não importa o que está na lei. Importa é como deveria ser a lei. Esta é a tese do neoconstitucionalismo que hoje prevalece no Supremo Tribunal Federal e em outras instâncias da justiça. Então, por exemplo, pegar uma questão básica, propriedade privada. Bom, na Constituição diz que propriedade privada tem que ser honrada. Não, mas ali tem um outro artigo que diz que tem que ter a função social. Se amanhã alguém acha que você não está cumprindo a função social na sua propriedade privada, vão te tomar a propriedade privada? Como é que é isso? Então, esta enorme insegurança jurídica no Brasil é fruto desta interpretação das regras do jogo de acordo com a personalização de cada juiz e não de acordo com o que está na lei, na norma e na Constituição. Então, Caniato, eu espero que esse conjunto de nulidades nesse processo, que levanta a lebre dessa essência da insegurança jurídica no Brasil, seja ponto de revisão, principalmente do Poder Legislativo. Se o Brasil não tiver regras claras, leis previsíveis e respeito à Constituição, esqueça, não teremos democracia plena e não teremos economia de mercado. Recado importante para você que acompanha a programação
da Jovem Pan e também os Pingos nos Is. Você já pensou em passar um dia inteiro ao lado de alguns dos maiores nomes do Brasil e do mundo, discutindo ideias que podem transformar o nosso futuro? Anote aí, dia 11 de setembro, São Paulo recebe a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade, o maior evento de liderança e que defende a liberdade. Serão centenas de pessoas reunidas para ouvir empresários, economistas, jornalistas, pensadores que estão fazendo a diferença. Entre eles, nomes como Jorge Gerdau, Fábio Coelho, que é o presidente do Google Brasil, o economista e protagonista do Plano Real, Gustavo Franco, o nosso Roberto Mota, entre outras figuras muito importantes. E não é só palestra não, viu? Tem networking, inspiração, novas conexões que podem mudar a sua trajetória. Garanta já o seu ingresso, venha fazer parte desse dia histórico. Anote na agenda, 11 de setembro, no Vibra São Paulo. Então acesse o site forumsp.org. Eu vou repetir, forumsp.org, essa é a sua hora. Então participe do 12º Fórum Caminhos da Liberdade. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais notícia e informação. Eu conto com você. Até já.